Irmãos, bom dia, saudade de todos vocês, saudade de estar em comunhão, de um contato físico, um abraço, estar com vocês. O pastor Paulo e a Deise sugeriram que para hoje eu fizesse um videozinho para nós, uma mensagem para os irmãos. E o intuito então é continuar a nossa vida diária de culto, o nosso culto diário e eterno, e pôr ele em prática hoje, nesse dia, em comunhão com os irmãos. Compartilhar algo que flui de nós. Porque o Senhor diz para aquela mulher no poço de Samaria que se ela bebesse da fonte dele, se ela bebesse dele, ela nunca mais tornaria a ter sede e do contrário se tornaria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, irmãos, eu quero nessa manhã desejar, eu desejo e eu quero que os irmãos sejam tocados e alcançados por essa água que flui do nosso interior, de todos nós que nos achegamos até o Senhor e somos agora uma fonte a jorrar para a vida eterna. E queria que os irmãos abrissem então a palavra em Gênesis 49 para a gente começar. Gênesis 49, no versículo 9 eu queria ler. O contexto aqui é Jacó, ele antes de morrer chama os filhos dele, os 12, e libera sobre cada um uma bênção, uma palavra. Tanto é que o capítulo, pelo menos na minha versão, é Bênçãos Proféticas de Jacó. Então Jacó chama os filhos dele, ele ajunta todos os filhos e fala assim: eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então o primeiro ponto aqui é o poder da nossa palavra. Nós podemos fluir de dentro de nós, vida ou morte, bênção ou maldição. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, irmãos, nós precisamos gerar vida de dentro de nós, usar a nossa boca para vida e para bênção, e não para morte e nem maldição. Porque quando Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus fala, então eu digo, Pedro, que tu és Petros, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, não são tempos, irmãos, de declarar com a nossa boca que eu não aguento mais, que está muito difícil, que essa quarentena, irmãos, vamos gerar vida com as nossas bocas, vamos declarar que sim, nós aguentamos, porque nós estamos com Deus, nós somos filhos, nós somos filhos cuidados pelo Senhor. Então sim, não é tempo de declarar que nós não aguentamos mais, nós aguentamos. Nós precisamos ser aquela lâmpada que Jesus fala que não vai ser colocada embaixo de uma cadeira, mas em cima de um monte para todo mundo ver. Nós precisamos com a nossa boca, irmãos, declarar vida para todos ao nosso redor e não morte. Amém? Então o primeiro passo aqui é isso. Jacó ele chega e ele fala assim: eu vos farei saber o que vos há de acontecer. Jacó declara com a boca dele: Rúben, tu és primogênito, então isso. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. E tudo isso se cumpriu porque Jacó declarou com a boca dele e determinou sobre os filhos dele. Então não é tempo de declarar sobre nós que nós não aguentamos mais, que nós estamos cansados. Não, irmãos, vamos declarar vida sobre as nossas vidas e sobre todos que estão ao nosso redor. Só que eu queria que nos atentássemos mais agora para Gênesis 49, no versículo 9, que é sobre a bênção de Judá. A bênção que Jacó declara para Judá. E ele fala: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. Quem é o leão da tribo de Judá? É o próprio Cristo. Ele é da descendência da tribo de Judá. E Jacó declara: o cetro, o governo, a autoridade não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés. E continuando até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então o leão da tribo de Judá, ele tem o cetro em suas mãos,
O cetro não se arredará de Judá. O cetro, o governo permanece nas mãos de Cristo, nas mãos do leão da tribo de Judá. E agora, irmãos, eu quero que nos atentemos para o versículo 11, quando ele diz: ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Então, Jacó já declarou que os jumentinhos que o leão da tribo de Judá os amarraria à vide, à videira, esses jumentinhos seriam lavados na veste, as suas vestes no vinho, e os seus olhos seriam cintilantes como vinho. Se nós olharmos para aquele episódio em que os apóstolos e Pedro pregou e 3.000 homens se converteram, eles diziam: esses caras estão bêbados. Olha para eles, olha o comportamento deles, olha os olhos deles. Mas na verdade eles estavam cheios do vinho, do óleo do Espírito Santo, e os olhos deles estavam cintilantes de vinho. Isso é algo que Jacó já declarou que aconteceria. E os dentes brancos de leite. Por que os dentes brancos de leite? Os dentes brancos de leite são dentes saudáveis, são dentes renovados. Então, esse alimento ele é nutritivo para esse animal, para esse jumentinho. E qual é então, como assimilar mais esses jumentinhos atados à vide conosco? O primeiro passo é a gente ir para Romanos 11, no versículo do 12 até o 24, a gente vai ver que Paulo nos assemelha a oliveiras bravas que foram enxertados. Vou ler aqui o versículo para nós. Se for santa a raiz, o versículo 16, também os ramos dela serão. E ele diz: tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e seiva da oliveira. Então agora nós somos enxertados em uma nova planta, nós somos ramos de oliveira brava que agora foram enxertados em uma oliveira que dá frutos. E ele fala aqui: se for santa a raiz, também os ramos serão, porque a seiva que corre pela raiz é a mesma que vai chegar nos ramos. Então nós precisamos, assim como aqueles jumentinhos, sermos amarrados à vide, sermos enxertados na oliveira que tem vida. E Cristo, em João 15, fala que eu sou a videira, vós os ramos. Eu vou aqui abrir para os irmãos, para a gente poder ler juntos, se vocês quiserem abrir também. Então, João 15, 5, Jesus fala: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então por que nós damos muito fruto? Porque se nós somos um ramo enxertado nessa videira, a seiva que flui do Senhor, ela vai chegar até nós. A consequência é, os frutos do Senhor vão chegar até nós. Amém, irmãos? Cristo fala que os que crerem, aqueles que crerem e pedirem em meu nome, curarão os enfermos, expulsarão demônios e obras maiores do que estas farão. Por quê? Porque nós seremos enxertados na videira que tem vida, enxertados saindo da oliveira brava para a oliveira que dá frutos, enxertados nessa oliveira, amarrados a ela como aqueles jumentinhos que Jacó declarou sobre a tribo de Judá. Que a partir dela sairiam, e o leão da tribo de Judá amarraria esses a si mesmo, a videira que tem vida. E para finalizar, gostaria, irmãos, de ler a passagem da entrada de Jesus em Jerusalém. Irmãos, Davi, ele foi declarado rei em cima de um cavalo glorioso. Salomão, sobre o mesmo cavalo que o pai foi. E os reis, eles sempre tiveram suas entradas triunfais, suas tomadas de posse em cima de cavalos, de animais majestosos. Mas Cristo, ao entrar em Jerusalém, e foi uma entrada triunfal, com as pessoas jogando suas vestes no caminho, jogando ramos de árvore, e declarando: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi.
Bendito que vem em nome do Senhor. Jesus entrou nesse lugar em cima de um jumentinho, cria de animal de carga. Então, nós precisamos, finalizando, irmãos, ser esses jumentinhos que estavam sendo preparados, amarrados, só ficavam ali um ao outro, amarrados à vide, se fortalecendo, se nutrindo, se enchendo do Espírito, sendo lavados pelo sangue, porque esses são os jumentos, esses são o meio que Cristo vai usar. Essa palavra, ela precisa ser praticada por nós, principalmente nesses tempos. São tempos em que você não encontra nenhum lugar exterior para se firmar, não tem como se segurar em lugar nenhum, porque tudo que é externo hoje nos atinge, vem para nos atingir, a mídia, as notícias, as pessoas ao nosso redor. Mas então nós precisamos ser enxertados à vide, ser amarrados à videira. Como esses jumentos que Jacó declarou que os filhos de Deus seriam, os que seriam amarrados pelo leão da tribo de Judá. E assim, irmãos, nós vamos nos alimentar somente da videira, somente das uvas. E aí, de dentro para fora, os nossos olhos se tornarão cintilantes como vinho, os nossos dentes brancos como de leite. E nós vamos nos encher de dentro para fora, nós nos tornaremos uma fonte a jorrar. Então nós não precisaremos nos segurar em coisas exteriores, muito pelo contrário, nós seremos alicerces usados para que Cristo venha, para que Cristo regresse, para que as pessoas ao nosso redor sejam tocadas, para que nós mesmos nos alegremos no Senhor, como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que, todavia me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Esse precisa ser o nosso posicionamento. Amém, irmãos? Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Graça e paz, amados irmãos. Que o amor do Senhor Jesus, a doce consolação do Espírito Santo, a paz que Jesus nos oferece, esteja enchendo os seus corações, esteja enchendo os nossos corações nesse domingo. Amém? Que o Senhor esteja contigo, que o Senhor te livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus esteja agora curando qualquer enfermidade que possa existir no seu corpo, qualquer enfermidade na sua alma, que você seja agora curado. Nós liberamos agora a bênção e a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde e te traga em vitória. Em nome de Jesus. Amém.